Olá, tudo bem? Que alegria receber você mais uma vez aqui para ouvir a palavra de Deus, a palavra profética, nesta campanha fantástica de 10 dias de oração. Nós temos a alegria de hoje, nesse nosso quarto dia dessa nossa campanha, estar trabalhando o tema Vencendo no Sofrimento. E eu quero poder dizer uma palavra de motivação para você que de repente está no seu trabalho, de repente você está numa atividade física, na academia, no parque, em algum lugar. Você vai poder ouvir os temas e assim estar inteirado da temática que vai estar sendo trabalhada nas igrejas em toda a América do Sul. Nós aqui da comunidade do Espaço Novo Tempo Marizal preparamos esse formato alternativo para podermos abençoar a sua vida. E eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios do Maricast o meu amigo Amarildo Rupf e a sua esposa Josiane Rupf. Uma alegria receber vocês aqui no estúdio e é uma alegria a gente poder falar um pouquinho da palavra de Deus, Amarildo. Boa noite, realmente é muito satisfatório podermos dividir esses assuntos maravilhosos para o nosso engrandecimento espiritual, como amigos, como irmãos, num só objetivo de um Deus maravilhoso que cuida de nós. Amém. Josi? É uma alegria realmente muito grande participar e poder discutir sobre esse assunto que está diretamente relacionado com o nosso dia a dia. Amém. Então, isso será muito gratificante, esse novo aprendizado. Muito bem. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir que o Espírito de Deus esteja com a gente aqui, conduzindo a gente no debate, na discussão aqui desse tema. E eu vou pedir para o Amarildo fazer essa oração para nós, por gentileza. Vamos orar. Querido Pai, te damos graças por esse privilégio que nos dás de cultuar a Ti, sabendo mais do Deus maravilhoso que Tu és. Amém. Que o Teu Santo Espírito possa ser a referência de como amigos, como irmãos, compreender o Teu amor em Cristo Jesus. Amém. E é por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. 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 Eu vou pedir para a Josi ler para a gente o texto que vai guiar aqui a nossa discussão, que é Salmo 86, verso 15. Ok. Josi, você pode ler para a gente? Tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Amém. A sua versão é um pouquinho diferente, né? Na minha fala assim, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Esse texto fala que nosso Deus ele é compassivo, né? É um Deus cheio de graça, né? E a graça ela é um atributo que tem a capacidade de oferecer mais do que aquele que está recebendo teria condição de se enxergar digno de receber, né? Então, esses são os atributos do nosso Deus. Mas me parece que ao longo da história, nem sempre foi essa a imagem que foi transmitida a respeito de Deus. E nós temos dentro desse contexto do grande conflito, uma verdadeira distorção a respeito do caráter de Deus, da maneira como Ele conduz as coisas, né? E todos nós sabemos que essa guerra começou lá no céu e ali se apresentou uma verdadeira distorção e um engano a respeito de Deus, da sua lei, do seu caráter, né? E esse é um fator que tem sido a razão pela qual nós temos visto tanto sofrimento na história do mundo, né, Amarildo? Eu sempre tenho o costume de dizer nas minhas falas, quando eu falo do amor de Deus, a gente que acabou fazendo essa escolha de separar-se de Deus, né? E com isso veio o pecado. E o mal, o inimigo de Deus, quando ele colocou isso pra gente, foi justamente distorcer tudo o que Deus fez pelo ser humano, desde o início e vem fazendo diariamente. E o amor de Deus, ele é algo assim que você realmente precisa sentir diariamente, no seu dia a dia, no cotidiano, para que realmente prevaleça que o que foi colocado do mal para prejudicar o bem, dentro do contexto de que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericordioso, realmente prevalece o amor de Deus que Ele fez por nós. Exatamente. E um outro ponto que assim, essa imagem que tentou se vender assim a respeito de Deus, Josi, era como se estivessem tentando vender uma ideia de que Deus estava restringindo alguma coisa que fosse boa para o ser humano, que estivesse trazendo felicidade para ele. Mais ou menos assim, eles querem tentar fazer entender que Deus está
retirando alguma coisa, dificultando a felicidade, né? Sendo que, na verdade, a gente vai descobrir no final de todas as coisas que tudo aquilo que foi preciso ser feito para a felicidade do ser humano, Deus buscou estabelecer, não é isso? Com perfeição. Até porque a própria lei dos homens, ela foi elaborada a partir, como referência, né? Exatamente. Da lei de Deus. Isso. Então, essa questão de deturpar a imagem de Deus para o sofrimento faz com que o ser humano realmente tenha uma visão distorcida de Deus e que, consequentemente, ele vai errar muito mais, porque ele não consegue entender os propósitos, né? O porquê de cada coisa. Então, acaba que Satanás faz com que o homem sempre olhe que a culpa, né, seja de Deus. Porque se ele é amor, por que eu estou passando por tudo isso? Exatamente, né? É muito importante a gente fazer a leitura com as lentes corretas, né? Ter a palavra de Deus em vista, o contexto todo da história. A gente vai poder fazer a leitura, mesmo no momento de sofrimento, né? Um outro aspecto que é colocado aqui é a respeito da questão de ser grato pelas bênçãos, gratidão pelas bênçãos, né? Tipo assim, você pode, mesmo passando por um vale de sofrimento, você vai enxergar de alguma forma a proteção, o cuidado, o zelo de Deus por suas criaturas, né? Me recordo algum tempo atrás, aqui em Belém mesmo, que um jovem, uma vez num pequeno grupo, ele, na hora dos pedidos e agradecimentos no final da semana, ele falou assim: eu quero agradecer a Deus porque eu fui assaltado. Aí todo mundo foi perguntar para ele assim: mas como que você vai agradecer a Deus porque você foi assaltado? Eu vou agradecer a Deus por duas coisas. Primeiro, porque o que ele me levou foi pouca coisa. Ele levou só o meu celular, ele não levou meus documentos, nem o dinheiro que eu tinha na carteira. Mas eu quero agradecer também porque ele não fez nada mais além do que isso. Então, assim, como que é possível uma pessoa, mesmo no vale do sofrimento, expressar alguma gratidão, né? Isso parece ser assim um pouco... O mundo não vai conseguir entender isso, né? Vocês gostariam de comentar alguma coisa nesse sentido? Como que é possível ainda a gente ser grato a Deus nesse contexto, mesmo no contexto de sofrimento? Bom, eu passei por essa mesma situação de um assalto, né, e que o assaltante colocou o revólver no meu abdômen e eu estava com o carro fechado já estava ligado o carro, eu tinha dado a ré, só que a trava do carro não travou, então ele viu pelo vidro transparente, porque a película já não estava mais tão forte, então estava transparente, e abriu a porta. Nossa. E me puxou para sair, né? Ele desconectou até o cinto de segurança. E aí eu saí do carro. E aí, quando eu saí do carro, comecei a gritar, e ele se desesperou e fugiu, conseguiu entrar no carro, enfim. Não tinham muitas pessoas ali próximo, né? Ele levou o carro? Levou o carro. E aí, com 7 dias, nós encontramos o carro. Eu e o Reizinho. Nós saímos de casa para fazer compra de supermercado. Já tínhamos ido lá no local várias vezes, porque o rapaz que devolveu minha bolsa, né, com os documentos e tal. E aí nós fomos lá, eu fui receber, e aí eu perguntei onde ele tinha encontrado. Aí ele disse que tinha encontrado no telégrafo. E eu fiquei, o carro tá lá. Na minha cabeça, o carro tá lá, só pode estar lá. E ele era parecido com o assaltante. E para mim, até hoje, ele era o assaltante. Eu não tiro isso da minha cabeça. Entendi. E aí, com 7 dias, nós saímos de casa, fomos pro supermercado e o marido mudou a rota. Aí eu disse: tá indo pra onde? Aí ele: eu vou bem ali. Vou bem ali. Então ele seguiu justamente pro local onde nós achávamos que tinha sido o assaltante estaria com o carro. Aí eu achei estranho, mas também só foi a única vez que eu fiz a pergunta. Aí ele: qual é a rua? Aí eu falei qual era a rua, nós entramos, olhamos e tal. Nós vimos lá, estava o carro com outra placa. Nossa. Mas na semana anterior nós tínhamos ido para Mosqueiro e ficou uma palhinha presa no para-choque do carro. Aí eu disse: é o nosso carro. Aí ele: como é que sabemos que é o carro? Eu disse assim: porque tá a palhinha que eu tentei tirar e não consegui. Entendeu? Então,
Nesse momento, é a mesma situação do rapaz, de agradecer. Mesmo né? no momento de Mesmo no sabor, momento, né? Por quê? Agradecer pela mesma razão, por ter me poupado a vida e por nós termos resgatado o carro. Muito bem, obrigado por compartilhar isso com a gente, Josi. Uma coisa que eu queria mencionar é que, assim, quando a gente sente o amor de Deus, inevitavelmente a gente vai ser bênção para a vida de outras pessoas. É impossível que você receba as bênçãos de Deus e você fique com isso para si. Você vai ser movido pelo Espírito para você compartilhar isso com outras pessoas. E é feito esse comentário aqui também, né? Bem-aventurado aqueles que choram com Jesus em compaixão pelas tristezas deste mundo e se afligem pelos pecados que nele se cometem. Nós estamos vivendo numa época, Amarildo, que as pessoas estão muito insensíveis para os sofredores, para os pecadores, para os perdidos, né? E não combina com a imagem de Deus um cristão, uma pessoa que serve a Deus, mas ele é insensível, ele não se torna esse instrumento. Se desesperar, né? No para momento os que estão sofrendo, entende? Então, assim, nós deveríamos ser um conforto e esperança aos sofredores. E vocês acham que isso pode ser restaurada, essa visão, essa percepção a respeito nosso como povo de Deus? O que vocês enxergam, o que vocês veem? Eu sempre, em minhas experiências que eu tive, uma delas foi essa, tem outras, né, Covid, enfim, eu sempre divido em duas partes. Nós temos, na maioria das vezes, se não todas as vezes, né, principalmente hoje no mundo que está, a preocupação com o corpo, principalmente o corpo físico, a gente tem essa preocupação de estar bem fisicamente. Não é errado fazer uma academia, fazer uma fisioterapia, né, estar bem fisicamente. Mas quando você vai pro espírito, para fortalecer o espírito, baseado na graça, no amor de Deus em Cristo Jesus, você como se fosse assim, superabunda o pecado, mas abunda o pecado, né? Abunda o mal, mas superabundou a graça. E isso tem que ser demonstrado a partir do momento que você recebeu. Então eu tenho essa preocupação e eu sempre tive em todas as fases que eu passei, de cirurgia, de Covid, de CTI, evidentemente quando eu estava em coma, né, mas quando eu estava lúcido, 2 cirurgias no coração, 4 na coluna, eu sempre tive essa preocupação de fortalecer o meu espírito. Perfeito. E eu lembro que uma vez eu estava tão mal da primeira cirurgia que eu fiz, era época de Natal. Eu estava só, meus filhos tinham viajado e eu morando só, e eu fiquei desesperado. Eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí, mas por quê? Eu faço bem para as pessoas, não faço mal para ninguém. Por que está acontecendo isso comigo? Porque Natal é uma data que todo mundo tem as suas demandas, suas preocupações. E eu fui para frente do espelho. Fui à frente do espelho. Fiquei me olhando no espelho e passando um monte de coisa ruim na minha mente pelo momento que eu estava passando. Um momento duro fisicamente. Estava um trapo, estava acabado, emagreci, E eu fiquei olhando e eu assim, vamos dizer assim, até para descontrair aqui a nossa conversa, eu batia na minha cara e dizia, marido, calma, você é filho de um Deus maravilhoso. Isso foi consequência do que aconteceu. Calma. E a graça foi tão forte, eu senti tão forte o meu espírito fortalecido que até o meu corpo físico ficou melhor de ser melhorado durante o tempo. Então eu coloco sempre divido, eu tenho que estar bem fisicamente, sim, mas quando eu fortaleço o meu espírito, quando eu estou bem espiritualmente, tudo vai melhor para minha recuperação física e para eu falar desse amor que eu sempre brinco, né? Tenho moral para falar para as pessoas, porque Deus é maravilhoso e a misericórdia dele é plena e a gente precisa sentir. E tem um ditado que diz popular que
me fugiu agora. A propaganda é a alma do negócio. Então não basta eu receber o que Deus fez na minha vida. Eu tenho que testemunhar. Compartilhar, testemunhar. Você acha, Josi, que a gente pode recuperar essa perspectiva assim de que a gente deveria ser essa mão de Deus para a gente aliviar a vida das pessoas que estão sofrendo, né? Tirar do nosso meio essa insensibilidade, né? Mas a gente ter a visão clara de que Deus nos colocou aqui no mundo para a gente aliviar a vida de quem está sofrendo, né? Sim. Nós temos que estar com o Espírito bom, como ele falou, em comunhão com Deus, para que nós possamos ter condições de estender a mão. E no momento que você estende a mão, o outro vai entender que tem algo de diferente. Porque o egoísmo, ele é muito grande em nossos dias. A gente vive uma situação em que é cada um por si, né? Então, eu acredito que quando nós estendemos a mão para o outro, se nós estivermos em comunhão com Deus, nós vamos ter condições de estender essa mão. Eu sou enfermeira, né, de formação. Então, o meu trabalho me proporciona isso todos os dias em que eu estou de plantão. Certo. Eu posso estender a mão. Mesmo entendeu? no seu trabalho Mesmo você no meu pode... trabalho eu posso fazer isso. Perfeitamente. A gente precisa partir aqui agora para o último ponto aqui da nossa conversa, Amarildo, Josi. E eu queria, de repente, Amarildo, você falar um pouquinho como é que você aplica na sua vida essa realidade de que nós podemos ainda sentir o amor de Deus, o abraço de Deus, mesmo nesse mundo de sofrimento. Ele conhece, ele sabe o que é melhor e não vai nos deixar sozinhos, né? Todo esse conhecimento, como é que você aplica na sua vida a certeza de que mesmo nos momentos de sofrimento, Deus tem os seus olhos voltados para você? Eu acredito que Deus, em sua infinita bondade, Ele é tão maravilhoso que a única coisa que Ele pede da gente, que Ele pede de nós, quer que a gente esteja do lado dEle, esteja jogada nos braços dEle, abraçado com Ele. E por circunstâncias, né, do dia a dia, né, o cotidiano, as demandas que nós temos, muitas vezes isso é feito até de uma forma meio que superficial, vamos dizer assim, né? Mas isso tem que ser real. Você tem que separar esse tempo para essa comunhão com Deus, para você sentir o amor de Deus e transmitir. Eu sempre falo o seguinte, me veio na mente agora, a cruz, que é o maior exemplo, o objeto do amor de Deus, ela não foi feita da forma que foi, tinha um propósito. Então a cruz, ela é formada de duas peças, né? Uma horizontal e uma vertical. A horizontal, ela aponta para Deus, é o recebendo o amor de Deus, através da cruz, da sua graça, da morte do seu Filho, para nos dar essa reconciliação novamente. E a outra parte, a horizontal, é com o meu próximo. E eu finalizo dizendo o seguinte, é fortalecer o espírito, é estar perto de Deus, é conversar com Ele, é dentro de um contexto, né, que a gente sabe, é questioná-lo, perguntar por quê, mas por quê, estar do lado dele, e eu não tenho dúvida nenhuma que Ele traz o consolo, porque a misericórdia dele é eterna, a misericórdia dele dura para sempre. E a demonstração do amor dele, da graça dele, foi o exemplo de Cristo. E finalizo ainda dizendo, Cristo veio, nos reconciliou e está lá em cima lutando pela gente, né? Amém, amém. Deus olha assim e fala, o Amarildo, aquele grandão, não, eu morri por ele. E Cristo não nos deixou órfãos. Amém. Então, faz uma diferença muito grande a gente buscar essa orientação do Espírito Santo. Não só para a gente compreender esse amor de Deus, mas também para as nossas atividades diárias, cidadão de bem, fazer o bem para as pessoas, aquilo que é correto. Amém. Muito obrigado, Amarildo. Muito obrigado, Josi. Foi muito bom a gente conversar um pouquinho disso. E eu queria dizer para você, meu querido amigo, que se você estiver passando no vale da sombra da morte, como fala o Salmo, quero dizer para você que ainda assim você pode sentir esse amor e essa graça divina em sua vida. Muito bom ter você com a gente. Nós iremos, no nosso próximo episódio, ir para o capítulo 5, né? Para o dia 5, Vencendo as Armadilhas de Satanás. Fica ligadinho
nos nossos episódios, porque você vai estar conectado com essa temática rumo ao lar. Eu espero você no nosso próximo episódio. Deus te abençoe. Tchau!